amados e as amadas que aqui estão. Nós estamos no domingo, dia 10 de julho, são 10h30, e nós estamos hoje falando sobre a oração como quais os princípios e os constantes presentes na experiência nossa de oração. E que Deus possa nos abençoar e derramar a sua graça sobre nós, e que nós possamos nos tornar pessoas de oração, pessoas que amam, que se dedicam, que se entregam e querem ter experiências de oração para o crescimento interior, para o aprofundamento dessa relação nossa com Deus e, a partir de Deus, com todas as demandas da nossa vida cristã. Mas vamos orar, agradecendo a Deus pelo nosso reencontro e pedir a bênção de Deus para a nossa vida nessa manhã aqui. Pedir o pastor Carlos que ore para nós, Carlos, por favor, queridão. Pai, queremos bendizer teu nome, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia. Amém. Pelas tuas misericórdias renovadas, por podermos rever irmãos, amigos, parte da tua família. Bendito seja teu nome. Agora, Senhor, que nós vamos pensar, meditar em torno desse tema, Pai, tendo como base a tua palavra. O Senhor, mais uma vez, usa de bondade, de graça, Senhor, e nos visite, nos desafie, nos inspire, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e usar o pastor Walter como instrumento do Senhor para ministrar aos nossos corações nessa manhã. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Nós enviamos para vocês um postzinho, e o post dizia que nós íamos começar hoje um novo tema em torno dos postulados da fé a partir do credo apostólico. Mas depois, durante a semana, com o encerramento daquela parte do livro com o José Mário, que, aliás, fez um excelente trabalho, um excelente apanhado para nós, tanto na aula anterior quanto na aula passada, eu pensei ainda mais 2 domingos sobre o tema, mas na prática. Primeiro, a gente trazer hoje aqui uma percepção de oração, né? O que nós entendemos, quais seriam os princípios e os constantes da vida de oração, ou seja, a gente ouve tantas pessoas dizendo no púlpito, pregando, a oração é isso, a oração é aquilo, a oração faz isso, a oração é aquilo. Eu queria hoje colocar assim o que nós cremos sobre a oração, nós da Igreja Esperança, a partir de nós, pastores. E deixar claro, Senhor, isso aqui, de forma que quando você ouvir alguém falando sobre oração, você possa ouvir o que aquela pessoa está falando sobre a oração, possa fazer até um juízo de valor, né, do conceito. Nós nunca podemos dizer que fulano e ciclano são pessoas de oração, a não ser que nós os conheçamos intimamente, né? Mas, ao mesmo tempo, você pensa, puxa, mas eu tenho na igreja minha esperança, um referencial de oração que os pastores da nossa igreja trazem para nós. E saber que isso é válido. Quando nós estamos expondo aqui sobre esses princípios e constantes, são máximas que nós cremos sobre a oração. E nós não vamos fazer um conceito de oração, nem uma definição de oração, nem um método de oração nessa aqui. É um postulado de oração. O que acreditamos, o que cremos sobre, de fato, a oração, como princípio e constantes presentes na vida de oração. Então, a partir disso, vamos lá. A guisa de introdução, uma pergunta, né? O que desejamos pela oração? Mas eu falei sim que ia falar sobre o conceito. Por que essa pergunta, o que desejamos? Porque aquilo que desejamos mostra o que nós cremos sobre a oração. Então, a gente quer tentar apaziguar esse conceito de oração. E a gente quer começar
Não a partir da ideia de regra, de obrigação, de imposição, nem como se fosse assim uma virtude da vida cristã. Não, ela é um exercício. A oração é um exercício. E quando nós estamos falando aqui de orar, nós estamos entendendo um relacionamento afetuoso, a sós com Deus. Um Deus que nós sabemos que nos ama. Gente, isso faz toda a diferença, porque eu já vi pessoas que, por circunstâncias as mais variadas, diziam: eu não consigo orar porque eu não consigo encarar Deus, eu não acho que Deus vai fazer isso, ou acho que eu não mereço isso. E oração não tem nada a ver com isso. A oração tem a ver com um relacionamento afetuoso com Deus, a sós com Ele, pessoal com Ele, um Deus que eu sei que me ama. E aqui uma coisa importante: não importa o que eu estou sendo, o que eu estou sendo feito, o que eu tenho deixado de fazer, o fato é que eu posso, qualquer momento, me encontrar com Deus a sós para orar e falar com Ele. Eu sei que Ele está atento e aberto para a minha vida e para a minha oração. Então, esse é um ponto importante. Uma segunda coisa importante aqui, já de introdução, é um avançar. A oração, pensar a oração como um avanço, sempre, permanente, na intersubjetividade. Ou seja, o que acontece? Na relação minha interior, eu como pessoa, como sujeito, e Deus. Que Deus? Esse Deus revelado plenamente na pessoa de Jesus. Se eu olho para Jesus de Nazaré e eu entendo, eu entendo a partir das narrativas sobre ele, que são os 4 evangelhos, eu sei como Deus é. Eu sei como o conceito de Deus Pai é. E por Jesus eu posso sempre saber que eu sempre posso ir até a presença dele. Eu não preciso estar preparado, nem menos preparado, nem mais preparado. Eu não preciso ser um santo. Eu vou como eu sou. E vou com a certeza de que ele me ama. Então, é um avanço nessa troca de sujeitos, de subjetividade íntima e profunda. Em Deus, da minha parte, e com Ele também da minha parte, sabendo que Ele está totalmente para mim, aberto para mim, disponível para mim. Ele quer me ouvir. Ele quer ouvir, inclusive, o meu silêncio, a minha quietude, a minha inaptidão. Ele quer ouvir. Então, esse é um ponto conceitual do que cremos na nossa igreja sobre oração. Nós, pastores da Esperança, pensamos assim sobre a oração. E a partir, então, dessa introdução, eu quero falar sobre 4 constantes da oração, ou 4 princípios da oração, como queira. A primeira constante é quanto mais se ora, mais se quer orar. Essa é a beleza de quem se volta para estar com Deus em oração. A gente descobre que quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Nós precisamos chegar nesse ponto, nós precisamos viver nesse ponto. Mas há uma segunda constante também aqui, que quanto menos se ora, menos vontade tem-se de orar. É aquela velha coisa, o músculo que a gente deixa de exercitar, quanto menos se exercita, menor será a resposta do exercício do meu músculo nas coisas mais ordinárias e simples da vida, que é, por exemplo, andar, subir uma escada. Não estamos falando de correr, de atleta, nós estamos falando da vida normal. Uma terceira constante é que quanto mais se ora, Deus é mais em nós. E isso aqui, gente, é diferente de dizer que mais Deus faz por nós. A nossa oração é uma ponte que permite Deus ser
estar mais em nós. Nós não estamos dizendo que quanto mais se ora, mais eu obtenho, mais eu tenho. Tem muita gente falando assim. Mas aqui nós não cremos assim. Nós cremos que quanto mais nós oramos, permanecemos juntos com Deus, Deus é mais em nós. E por fim, a quarta constante é a óbvia também. Quanto menos se ora, Deus é menos em nós. Mas não porque Ele está distante de nós, é porque nós nos distanciamos dele. Ora, o alimento nutritivo que eu deixo de experimentar, ou prejuízo, vem do fato de eu deixar de experimentar. Mas ele está lá. Eu posso mudar o meu jeito de comer, o meu costume, a minha forma de me aproximar dos alimentos dia a dia. E assim também na oração. Quanto menos a gente se ora, ou seja, menos estamos com Deus que nos ama, para abrir um diálogo com Ele, Deus é menos em nós. E novamente eu repito, não é porque Ele se retira, é porque eu não vou até a fonte. Então, essas são as nossas 4 constantes hoje aqui acerca da vida de oração, pensando em todo esse livro que nós estudamos, né? Como ter uma vida espiritualmente saudável. E eu diria aqui que talvez, isso me veio até na mente agora, né? Não está escrito. Eu acho que esses 4 constantes, elas são uma base para a gente entender o que significa a saúde da vida de oração. O que é uma oração, o que é uma vida de oração saudável. Não uma oração saudável, mas uma vida de oração saudável. Porque nós não estamos falando de uma oração, da oração como um ato. Nós estamos falando de alguém que ora. Então, por isso, eu diria assim que a essência da oração é o orante e a quem eu oro. É aí que está a relação de comunhão e de aprofundamento da nossa vida com Deus. É aí. Muito bem. Então, vamos ver esses 4 itens. Alguma pergunta até aqui? Alguma palavra? Eu não estou conseguindo ver vocês aqui, porque eu estou de tela cheia, mas se alguém quiser falar, já nesse início de introdução, algo que não ficou muito claro, algo que precisa esclarecer um pouco mais, eu queria, porque essa é a base do nosso pensamento aqui sobre oração. Então, se você tem alguma dúvida, pode colocar agora já. Ou alguma coisa que instalou na sua mente. Não? Bom, então vamos lá. Então, a primeira constante da oração. Quanto mais se ora, mais se quer orar. Quanto mais se ora, mais se quer orar. Então, o que essa afirmação está dizendo aqui? Que toda potência, quando usa essa palavra potência, é essa compulsão, essa pulsão de querer orar. Eu quero orar, eu tenho necessidade de orar, e eu vou orar. Essa coisa interna, sentimento, mas é essa decisão que eu faço, e que é uma decisão que requer de mim não apenas uma prontidão, mas uma decisão de dizer, eu vou orar porque eu quero orar. Então, ela é expansiva, essa pulsão. Por isso que está dizendo, quanto mais ora a esse Deus, mais a gente aprende, mais a gente é invocado, é chamado a querer orar. É porque isso é uma parte, uma realidade do ser humano. Nós vivemos com isso na vida cotidiana, diante das coisas que a gente deseja, que a gente quer. Por exemplo, eu
e vejo uma coisa que achei muito bonita numa vitrine. E vem aquela compulsão, eu quero orar, desculpa, eu quero comprar, eu quero aquilo, eu quero obter aquilo. E a gente faz isso. A oração, ela passa isso também. É preciso um movimento interior da nossa vida, da nossa alma, de desejar orar. Nós somos assim como seres humanos. E nós temos essa tensão interior, que leva a gente a aspirar por coisas inalcançáveis. E a gente corre atrás disso. E a oração, ela passa, quando a gente fala, quanto mais se ora, essa primeira constante, mais quer orar, ela passa por essa leitura também. Ou seja, possuir faculdades, desejos, intenções e buscar mais, para satisfazer mais a minha relação com Deus. Então, em nível pessoal, né, segundo Agostinho fala que o ser humano é como uma seta disparada para um universo e que exerce uma atração irresistível sobre a gente. Então, é por isso que ele vai dizer que quanto mais se ama a Deus, mais a gente quer amar. Aquele que se aproxima de Deus e vê o amor de Deus, percebe o amor de Deus, quer cada vez mais ser atraído para aquilo e deseja que aquilo esteja nele. É a mesma coisa, quanto mais falamos com Deus, quanto mais oramos a Ele, mais vontade nós temos de estar com Ele, de falar com Ele. Ou seja, a atração para Ele está na proporção da minha proximidade com Ele. Mas não é Ele que se afasta. Eu é que estou afastando. E se eu me aproximo, pobre, limitado, às vezes com aquele sentimento que eu não mereço, mas eu me aproximo com o desejo de ter mais dele, então isso tem efeito na minha vida. Isso tem efeito na minha vida. Ainda falando sobre essa constante, Inácio Laranhaga, um beneditino espanhol já morto, ele diz aqui, sobre todas as nossas insatisfações, corre uma torrente que se dirige para o um, fazendo uma alusão a Deus, né? O único um, capaz de concentrar as forças do homem e de acalmar as suas quimeras. Essa percepção do Laranhaga, eu acho ela tão singela, mas tão profunda ao mesmo tempo, porque ele está falando de que dentro de nós existe uma pulsão que nos convida, que nos remete a Deus. E que é nossa decisão ir ou não. Mas existe essa pulsão interior nossa. E o próprio salmista diz isso, né? No Salmo 62, aliás, eu acho que eu fiz errado, é o Salmo 63, quando ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, por ti madrugo, minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti como terra ressequida, esgotada sem água. Essa é a palavra do salmista para Deus. E ver que ele trabalha com palavras próprias da vida do ser humano. Minha carne, eu tenho sede, eu sou como uma terra ressequida, esgotada, sem água, né? Imagina que quem conhece isso, quem passou por isso, quem sabe o que é aridez, e ele usa essas figuras, essas imagens, para mostrar a intensidade da necessidade que ele tem de estar e conviver com Deus. Então, existe a lei, né, do treinamento, que eu botei esse nome do treinamento, coisas que a gente sabe que acontecem na nossa vida.
Nós temos na alma capacidades que podem estar eventualmente adormecidas por falta de treinamento. Elas estão lá, mas porque eu não as exercito, eu não consigo vê-las, eu não usufruo delas. Uma outra lei também é que Deus nos dotou com aspiração profunda e filial. Quando Jesus foi batizado, aquela voz, foi essa voz filial. Quando ele diz, eis o meu filho amado em quem me comprazo. E a gente tem sempre falado que ali Jesus representava cada um de nós. Ali. Uma outra coisa, como lei de treinamento, é quem quer que tenha tratado intimamente com Deus, e eu acho que todos nós aqui tivemos momentos e temos momentos como esse, quando a gente volta à vida ordinária, a gente sente um atrativo, uma disposição, né, um ímpeto novo com Deus e mais intenso com as coisas da vida. E eu sei que todos nós temos essa experiência. E, por fim, nessa lei de treinamento, é sobre isso que o poeta, o salmista, está dizendo naquele versículo que eu falei. Ó Deus, tu és meu Deus, por ti madrugo, minha alma tem sede de ti, a minha carne anseia por ti, como terra ressequida e esgotada, sem água. É parte daquilo que nós somos. Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, que foi assassinado por Hitler por causa das suas posições contra o nazismo, ele, quando suspeitou que estava perto dele morrer, ou seja, de matá-lo, ele era guardado pela turma da SS, ele escreveu a um amigo, isso aqui, no dia do meu enterro, gostaria que me cantasse, uma só coisa peço ao Senhor, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Isso está num livro dele, que quem tem interesse, chamado Resistência e Submissão. Um livro que vale a pena ler. Esse é um grande teólogo cristão e morreu por causa da sua fé. Então, quando ele diz isso, valendo-se do versículo que ele usa aí do Salmo, né, cumpre-se a lei. Ou seja, quanto maior a proximidade, maior a velocidade, de acordo com a lei física da atração das massas. Nós todos sabemos disso. E aumenta, então, a atração na medida em que é maior o volume das massas e maior a proximidade das mesmas. É essa a ideia de atração que a oração exerce sobre a nossa vida, mas não é por causa dela em si, mas é por causa de a quem nós oramos, que é Deus em Cristo. E Catarina de Siena fez uma oração também que vale a pena a gente pensar e conhecer. Alguém pode ler para mim, fazendo um favor aí, uma mulher, essa oração de Catarina? Oi, posso falar? Pode. Posso ler? Pode ler. Ó Trindade eterna, és um mar insondável em que quanto mais me aprofundo, mais te encontro. E quanto mais te encontro, mais te procuro ainda. De ti jamais se pode dizer, basta. A alma que se sacia em tuas profundezas te deseja sem cessar, porque sempre está faminta de ti, sempre está desejosa de ver tua luz em tua luz. Poderá dar-me algo mais do que dar-te a ti mesmo? Tu és o fogo que sempre arde, sem jamais se consumir. Tu és o fogo que consome em si todo o amor próprio da alma. Tu és luz acima de toda luz. Tu és o vestido que cobre a nudez, o alimento que alegra com sua doçura a todos que têm fome. Reveste-me, Trindade eterna, reveste-me de ti mesma, para que eu passe esta vida na verdadeira obediência e na luta da fé com que embriagaste a minha alma. E aí, o que vocês acham dessa oração? Bonita, profunda demais. Ela, né?
que a gente pode pensar sobre oração a partir de uma oração dessa? O que vem na sua mente, todo mundo, aí que quiser? Vamos lá, gente. Acho que a Acorda. ideia de que a oração é algo sem fim, né? É uma fonte infindável, 100% sustentável, de encontro com aquele que é maior e provoca em mim sede, vontade de estar Amém. junto. Quem mais? É uma reação ao que nós estamos falando à luz dessa oração. Eu não consigo ver aqui quem está aí, senão eu já ia indicar. Alô, quem está aí? Fale. Qual foi o dia que... A primeira Sim. parte, Sim. pastor, a primeira parte da oração, desta oração, não é? Ela já diz do movimento que o senhor está trabalhando aí, no primeiro momento, né? É algo contagiante, é como uma droga poderosa, não é? Quanto mais se usa, mais se torna dependente dela, não é? É isso que está aí, né? Quanto mais te encontro, mais te procuro ainda. Mas não só, quer dizer, a oração como um meio, né? Da relação com a Trindade, né? Com a Trindade eterna. É isso mesmo. Essa mergulhar nesse mistério que é transcendente, mas ao mesmo tempo imanente em nós através da fé em Jesus, né? Isso é tremendo. Isso é tremendo. Mais alguém quer dar uma opinião, um feedback sobre... Só uma ressalva, né? Essa Sim. é uma droga boa, né? E a gente tem que desejá-la, não estou falando eu não estou falando de coisa ruim, não, né? Tá certo. Boa, Zé, boa, Zé. É isso aí. Ok. Vamos para frente, então. A segunda constante é o contrário, né? Quanto menos se ora, menos vontade de orar. E aí há duas distúrbios, né? Ou dois problemas de saúde que nos ajudam a entender essa constante, a anemia. Quanto menos a gente come, menos apetite. Quanto menos apetite, menos se come. E aí vem a anemia aguda. E isso é um círculo. E pode se tornar um círculo de morte. Na vida interior, na nossa vivência espiritual, a nossa espiritualidade, o ciclo também acontece. A gente começa a deixar de orar por motivos múltiplos. A gente todo dia fala alguma coisa. Falta tempo, falta oportunidade, falta desejo. Não estou com vontade. Não deu certo. Não sei se Deus vai ouvir. E tudo isso, né, é esse processo de anemia. Nós vamos, até que, de fato, a oração, eu não vou dizer nem que ela fique fora da nossa vida, mas ela se torna um instrumento qualquer, uma coisa qualquer para nós. Então, a gente pede para os outros orarem até ponto. E a gente mesmo não se coloca numa vida diante de Deus em oração. Então, essa é uma enfermidade perigosa, porque ela não produz sintomas espetaculares, a anemia, e a morte vai chegando em silêncio, sem espasmos. E nós vamos experimentando a consequência disso. E é assim se abre e se fecha esse círculo, um círculo, o círculo da morte. E na vida interior nosso acontece a mesma coisa, o mesmo ciclo. A gente para, em vez de se dirigir ao Uno, a Deus,
aquele que é portador de toda graça, de toda vida, é amor e está ali para ser invocado por nós, nós nos fechamos, nos prendemos e nos deixamos à parte, né? E é desse modo, é por aí que começa a se interiorizar em cada um de nós uma noite lenta que parece que não passa mais, a dificuldade de se concentrar, a gente perde o propósito de vida, perde a alegria da salvação, como muitos dizem, né? E à medida que isso vai se avolumando, né, que vai aumentando essa dispersão interior nossa, vão surgir outros motivos para a gente abandonar essa relação de oração, essa vida de oração. E sempre nós teremos isso. Sempre nós teremos motivos para dizer não deu, não consegui, não dá. E a verdade... Oi. Walter, posso falar um pouquinho? Por favor. Eu não sei se ajuda a acrescentar aí, mas a gente vê mesmo o culto, né? A gente deixa de ir uma vez, a gente deixa de ir a segunda vez, depois fica difícil de voltar. É um negócio interessante. Eu já passei por uma experiência dessa. Deixo de ir uma vez, deixo de outra, depois, olha, voltar, você tem quase que puxar seu corpo para levar para lá. Né? É um negócio interessante. É uma coisa que está associado a essa. A gente vai deixando, as coisas vão interferindo e nós vamos perdendo a liga, né? Acho que você trouxe um ponto interessante aí para nós, inclusive, sem forçar a barra de ninguém, a gente respeita, mas essa necessidade, lembrar de que a igreja é gente, é povo. E depois que a gente passa aí, né? Eu nem digo que é uma rotina, passa-se a agradável. Às vezes eu fico chateado de ter chegado tarde, sabe? É tão bom chegar ali mais cedo, bater um papo, conversar com o Oswaldo sobre filme. Mas é agradável a gente chegar mais cedo, conversar e depois entrar. É verdade. A gente vê como... Porque, na verdade, a adoração com o povo de Deus é também um exercício espiritual. É um exercício da alma, é um exercício do coração, que exige de nós um exercício de razão. Eu preciso pensar no significado daquilo, eu preciso me aprontar, eu preciso sair, eu preciso passar frio, enfim. Mas é um caminho a ser feito. Quando essas coisas interferem na nossa vida, a gente perde também o prazer. Então, o que a gente vê? Que começa a declinar essa nossa fome de Deus, na medida em que aumenta a nossa dificuldade para estar na presença dele com alegria, com liberalidade, com amor e com afeto. E isso, gente, a gente sabe muito bem, se torna uma aspiral perigosa na nossa existência cristã. A outro problema sério não é só a anemia, mas também é a atrofia. É uma outra enfermidade que a morte chega mais silenciosa do que a anemia. Essa ideia aí, a atrofia, ela mina um aspecto importante da nossa vida, que é a explosão, né? A ideia da expansão, ou seja, do movimento. A vida é um movimento. E esse movimento, ele é interno, ele começa internamente. Estava estudando um pouco de behaviorismo radical esse semestre do Skinner, e é mais ou menos essa ideia aí mesmo. Né? A vida humana é uma vida de potência, ela sempre está expandindo, ela tá em movimento permanente. E quando isso é sufocado em nós, deixa de ser vida, porque a característica da vida é movimento. E, nesse caso, a gente não precisa, às vezes, de um elemento externo, um estímulo externo. Nós mesmos, como seres vivos, nós deixamos de ser vivos desde o instante em que nós freamos aquilo que é para ser expandido, aquilo que é para ser movimentado. E na vida interior, a mesma coisa.
a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Vamos colocar aqui em termos técnicos teológicos, os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, são essencialmente vida. Então, dá à alma a faculdade da gente reagir aos dons de Deus, de mover na direção dele, de servi-lo em todo instante, em todo momento, em toda circunstância, em louvá-lo, em adorá-lo, como disse o Paulo, de estar juntos com os irmãos da fé, de poder celebrar a vida em Deus. Então, essa graça ela é aquilo que nos movimenta, é aquilo que nos dá vida. Ela estabelece essa relação entre Deus e a minha interioridade. Há uma dinâmica no cristão que vem da própria ação e da presença de Deus por sua graça, por seu amor em nossa vida. Há um conhecimento em Deus que também há em mim, não perfeito como nele, mas há em mim. E há uma presença de um outro atributo que se chama amor. E isso, portanto, está tudo envolvido nessa expansão nossa na fé, de estar com Deus, de caminhar com Deus e, especialmente, estamos falando na vida de oração. Nós sabemos uma terceira constante, já o tempo está passando aqui, quanto mais se ora, olha aqui, Deus é mais em nós. Não é que Deus faz mais por nós. Deus faz mais por nós na segunda frase, é o que todo mundo aí fala, praticamente. Mas nós estamos falando de um outro princípio. Quanto mais se ora, Deus é mais em nós. Não é aquela teoria, quanto mais se ora, mais eu tenho, mais eu recebo, mais Deus me dá. Mais... Não é isso. Mais Deus está em mim, mais Ele me habita, se expande na minha vida. Ele está plenamente em nós. E não existe graus ou níveis de presença de Deus em nós. Ou Ele está, ou Ele não está. E a oração, gente, é esse exercício estreito na relação com Deus, que vai criando, expandindo cada vez mais aquele entranhável eu e tu que o José Mário compartilhou com a gente na semana passada. Né? O Buber foi citado pelo José Mário, não sei se o José Mário conseguiu ler mais sobre ele, José Mário, mas... Estou esperando o livro, pastor, comprei e não chegou ainda. Eu acho que eu tenho 2 aqui, você já pediu? Ah, é. O senhor não avisou, já comprei. É que eu também não sabia, mas tá bom. Mas ele fala do eu e tu e o eu e isso. Mas o eu e o tu é que é a relação de maior, não é nem de troca, é de crescimento, de expansão. É porque é uma experiência afetiva, é uma experiência empática, ela é interior. Eu me aprecio e sou apreciado a quem eu aprecio. Essa relação empática. Então, a gente pode ver que quanto mais profunda e íntegra é a vida de oração, mais nós discernimos a presença de Deus em nossa vida. E mais somos constrangidos a viver pela presença santa, íntegra e bendita do Senhor em nossa vida. Numa palavra só, o Senhor se faz vivamente presente em tudo, em tudo, em tudo. Até nos momentos mais desorganizados da minha vida, até nos momentos em que eu enfrento as maiores dificuldades, em tudo. Não há sorte ou azar, mas um timoneiro que conduz os fatos com mãos firmes. Deus está nos conduzindo com mãos firmes. Não importa em que situação estamos vivendo agora.
mas é a oração que promove não como magia. A oração é o meu link, é o meu estar com Ele e nele. Quanto mais se vive em Deus, mais desejo se tem de estar com Ele. E quanto mais nós estamos com Ele, Ele é cada vez mais em nós. Alguém em nós, uma pessoa em nós, que nos habita, que nos enche de graça, de esperança, de encorajamento. Veja bem, gente, por favor, esse para mim é uma das coisas mais fantásticas, ao mesmo tempo que mais recebe agressão, porque a gente cresceu e cresce cada vez mais de que quem está com Deus não acontece nada, está livre disso, está livre daquilo. Gente, muita gente santa morreu estando com Deus. Úrsula estava presa num dos aerópagos, numa daquelas feiras de matança de cristão, e ela era cristã, tinha 2 filhos, também estavam presos, separados dela, e chegaram no momento da festa, da Praça da Alegria, e falaram, olha, se você negar a sua fé, ela tinha uma proeminência, ela tinha uma liderança muito grande na sociedade, disseram assim, olha, nós vamos soltar você e seus filhos, mas se você não, nós vamos matar os seus filhos. E ela disse, olha, eu eduquei os meus filhos para pensar como eu penso. É por isso que eles estão firmes naquilo que pensam. Mas Deus está em nós. E o final dessa história é que morre a família toda na arena. Então, a experiência da oração é a liberdade interior, é a humildade, é o prazer, é a certeza de que Deus está presente em nossa vida e nos trazendo a resiliência que nós precisamos diante dos momentos difíceis que passamos pela vida. É aquela presença que a oração promove, que a gente começa a perceber que onde há violência, eu me mantenho suave. Onde há egoísmo, eu me mantenho em amor. Onde há ira, eu me mantenho pacífico. Onde há imoralidade, eu tenho uma ética decente. Onde há violência, seja em palavra, em atos, em mim há pacífico. Eu sou passivo. Passivo no sentido de pacífico. É isso que a oração, ela nos transforma. Por quê? Porque estamos com aquele grande transformador e libertador da nossa vida. O Salmo 4, 7 nos chama a atenção quando o salmista, o poeta, diz: mas tu, Senhor, puseste em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. E olha, vamos pensar que quando ele fala isso, ele está falando que esses trigo e vinho, eles estão simbolizando todas as compensações, emoções, prazeres que o coração humano naqueles dias podia ter. Não só no termos de experimentar e provar, mas porque era dinheiro, era comércio, era economia. Se eu produzisse, eu vendia. Se eu vendia, eu tinha dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu posso manter. E para o ser contemplador, que saboreou quão suave é o Senhor, lá no Salmo 33, ele está dizendo, Deus tem um sabor de vinho embriagador, mas é mais saboroso do que todas as festas da terra. De toda a bebida que eu posso tomar. E Francisco de Assis, ele também deixa para a gente um legado muito bonito. Quando nas suas meditações ele gostava muito de
passar a noite inteira olhando o céu estrelado, às vezes deitado, às vezes sentado numa pedra. Ele diz assim: meu Deus e meu tudo. E no Salmo 15, o salmista vai dizer algo mais ou menos: saciar-me-ás. Alguém pode ler o resto do versículo? Porque eu não consigo ver tudo aqui. As duas últimas linhas do slide. Em tua presença, de delícias eternas à tua direita. Amém. É isso aí. De delícias eternas à tua direita. Essa explosão, né, interior do salmista. Muito bem. E por último, o quarto princípio: quanto menos se ora, Deus é menos em nós. É o contrário. Quanto menos a gente ora, Deus vai lentamente se convertendo apenas num item ou às vezes num ídolo da nossa vida. E Deus não é ídolo. A gente fala de Deus, pensa em Deus, mas nós não estamos convertidos, voltados a Ele. Então, o que esse princípio diz? Que não há sabor estar, tratar, viver apenas com uma ideia de Deus. Não há sentido. E quanto menos se ora, ele está dizendo, menos eu estou nessa presença. Então, o que isso gera? Deus vai deixando de ser alguém terna, amigo, companheiro, presente na minha vida. Então, Deus deixa de ser para mim alegria, Deus deixa para mim de ser esperança, Deus deixa de ser para mim delícia, Deus deixa de ser para mim amor. Ele é uma ideia. Mas não é isso que a oração gera em nós. Ela quer gerar justamente em nós esses aspectos, esses atributos de Deus em nossa vida. Por isso que quanto menos se ora, Deus tem menos sentido em nossa vida. E quanto menos sentido Deus tem em nossa vida, mais se perde a comunhão, o afeto, a interação. Ou seja, deixando de orar, mesmo que a gente faça orações, Deus acaba sendo nada ou ninguém na nossa vida. O inverso acontece na nossa vida. Afastado de Deus, a vida é uma flor que se despetala todinha, acaba. Tudo perde o sentido e acontece aquela terrível descrição de Nietzsche em seu livro Assim Falava Zaratustra. E eu vou pedir, na sequência, acho que eu estou em 4 slides dessa fala de Zaratustra, para serem lidas. Primeiro, eu vou pedir para o Paulo ler esse primeiro slide. Pode ler. Bem, afastado de Deus, a vida é como uma flor que se despetala. Tudo perde o sentido e acontece aquela terrível descrição de Nietzsche em seu livro Assim Falava Zaratustra. O homem louco. Não ouviram falar daquele homem louco que, em plena manhã, acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Ele se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Continua? Pode. Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos,
vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Quem fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Agora eu vou pedir para a Leides. Tirou? Espera aí, vou pegar aqui da onde... Não sentimos, está aí. Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanterna de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto, e nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e mais sagrado, que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Pode continuar. Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses para, ao menos, parecer dignos dele? Não houve um ato maior. A quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. Nesse momento, silenciou o homem louco e novamente olhou para os seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. Eu venho cedo demais, disse então. Não é ainda meu tempo. Este acontecimento enorme está a caminho, ainda anda. Não chegou ainda nos ouvidos dos homens. Pode terminar. O corisco e trovão precisam de ajuda. A luz das estrelas precisam de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação, e, no entanto, eles o cometeram. Conta-se também que, no mesmo dia, o homem louco irrompeu em várias igrejas, e em cada uma entoou o seu requiem eterno deu. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder: o que são ainda essas igrejas, senão os mausoléus e túmulos de Deus? Friedrich Nietzsche. O que tem isso de Nietzsche com aquilo que nós estamos falando aqui? Que deixamos Deus morrer. Nós o fazemos pessoalmente, mesmo falando sobre ele, indo na igreja, vivendo sobre ele. E por isso, à luz da história, têm nascido muitos monstros. Muitos monstros. Monstros com uma percepção de Deus, de graça, de amor, de ser humano, distorcido. Monstros que, na verdade, o absurdo, a angústia, a solidão, o nada, a mentira, a manipulação, tudo em nome de um Deus. A Simone de Beauvoir, suprimindo Deus, ela diz, ficamos sem o único interlocutor que valia a pena. E a vida, gente, se torna, como disse também aquele filósofo francês, esse existencialista, o Jean-Paul Sartre, uma paixão inútil. Ele vai falar como um relâmpago absurdo entre duas eternidades de escuridão. Então, muitas vezes, nós não conseguimos tirar
da nossa cabeça essa pergunta: como será o fim de quem viveu como se Deus não existisse? E esse, para mim, é um momento culminante no sentido da vida. Quando a gente percebe que nós não temos outra esperança, que só restam algumas semanas de vida, a quem nós recorremos? A quem oferecer o nosso sacrifício, a nossa vida? Aonde nós podemos nos entregar? A quem? A quem nós podemos nos agarrar? Como diz lá, não vai ter tábua de salvação jamais. A oração, ela é o canal, não como meio, mas que escoa para a minha vida essa presença indelével do Senhor, que me vivifica, que me renova, que me ajuda a fazer revisões na minha própria vida e que redireciona meus passos, minhas alternativas, meus sentimentos. Porque a oração, ela é esse exercício que perscruta o nosso coração, e a gente quer ser perscrutado para nós descobrirmos as nossas sombras mais ocultas e profundas dentro do nosso ser. A oração é o caminho que traz para nós a luz que permite a gente se ver e definir de fato quem nós somos de fato. Mas estamos falando dessa oração que se aprofunda, não dessa oração que mata Deus, que faz Deus todo um conceito a partir daquilo que eu quero, daquilo que entendo, daquilo que os outros fazem e dizem. A oração, ela é essa paixão útil, verdadeira, íntegra, que resplandece em mim o que Deus quer fazer em mim, por causa do que Deus sabe sobre quem eu sou. A oração, ela não é um meio para a obtenção e nem uma prova do que eu posso ser ou da espiritualidade super-homem que eu posso ter. Pelo contrário, a oração me quebra, me humilha, me coloca sobre a graça e o poder de Deus. A grande denúncia nesse louco do Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, era dizer que vivia-se numa época em que tudo falava-se em nome de Deus. Matava em nome de Deus, ficava rico em nome de Deus, roubava-se em nome de Deus. E toda uma estrutura cristã, desde a liderança, passava por isso também. Então, é como se ele dissesse assim, olha, aquilo bonito sobre Deus não existe, esse Deus está morto. O que restou para nós foi o que se fez sobre Deus. E a oração, mais uma vez eu falo, é o caminho pelo qual Deus me desnuda, mostra quem eu sou, mostra as minhas falácias, mostra a minha religiosidade fraca, incongruente, às vezes mentirosa, às vezes uma espiritualidade que trabalha com categorias de manipulação e é capaz de orar agradecendo a Deus pelo resultado da nossa manipulação. Isso é mexer sério com o sagrado.
Eu não sei o que Deus vai fazer com a gente, mas eu sei o que Ele pede de mim. Que eu ame, que eu sirva, que eu adore. A oração é o meio pelo qual eu vejo as coisas mais feias sobre mim, mas vejo também as coisas mais lindas e transformadoras de Deus na minha vida. Tá aí o tema, queria deixar livre aí agora. Eu vou parar aqui a apresentação. Mas, Walter, Oi? antes do senhor parar, recupere o penúltimo slide desse aí do Nietzsche. Isso. Olha só como começa esse slide, né? Esse slide. O slide anterior, ele fala da morte de Deus, que nós o matamos, né? E aqui ele fala das perspectivas, né? Uhum. Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? E aí, no slide final, ele fala que tudo é uma questão de tempo. Não é? Bom, aqui, ó, precisa de tempo, mesmo depois de feitos, os atos precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação. E, no entanto, eles o cometeram. Né? Ou seja, o homem, sendo Deus, a gente volta lá, a Gênesis, não é? E é isso que nós estamos vendo agora de uma forma bem nítida diante de nós, onde tudo o que parece bom, aceitável, amoroso, virtuoso, tem esse fundo aqui, né? no anterior, no slide anterior. Nós mesmos nos tornando Deus, né? O humanismo em toda a sua profundidade, a partir das ideologias e tudo mais, né? E até de forma disfarçada dentro das próprias igrejas, né? Aquelas que hoje são túmulos não diferentes daquelas que o Nietzsche se refere. Bom, o que é que tem de diferente aqui da queda do homem? Nada. Apenas a necessidade de Deus. Só que aqui se reforça que essa ausência de Deus por nós mesmos, né? O termos excluído ou termos matado dentro de nós, pode ser suprida essa ausência de Deus, né? Com nós mesmos sendo Deus. Né? É aí onde está o nó de toda a questão. Em tudo que está acontecendo hoje, se a gente for olhar, a gente vai encontrar isso. O homem tentando ser Deus. Não é? E é para isso que a gente precisa estar atento. E a oração, quando a gente ainda permanece com o Deus verdadeiro, né? Como referência, a oração nos fortalece contra isto aqui. Nós não somos deuses, nem seremos deuses. Bom, era isso, só para iniciar aí. Tá ótimo. Obrigado. Mais alguém quer falar um retorno? É só assim, completando aí, concordando com o Zé, e numa pegada, eu acho que muito antes do humanismo, a teologia, a forma de discurso sobre Deus, já tinha feito isso, né? Então, eu acho que a visita é em todos os nossos sistemas filosóficos, de pensamento, e da forma como a gente manipula o sagrado, né? Então, eu diria que em todas as dimensões, né? O discurso de Deus, o que a gente chama de teologia, já manipulava, né? E acho que isso foi um pouco do que
de toda uma revolta de Nietzsche, quer seja caminhando numa insanidade ou numa sanidade para descrever a insanidade de um sistema que, na cabeça dele, enfraquecia o ser humano, né? A proposta do super-homem, dessa ideia de um super-deus, né? E que ele via dentro da religião, e que a gente vê todo o tempo na manipulação do sagrado, em toda a história, desde Israel, a formação do povo, e seguimos fazendo isso, né? Então, acho que é importante a gente olhar para dentro dos nossos sistemas religiosos e perceber que muito antes do século XVI, XVII, a gente já fez isso historicamente, né? Por isso veio a reforma. Então, seguimos fazendo. E talvez com um pouco de consciência por parte de alguns grupos. Uhum. Mais alguém quer feedback? Bom, então vou encerrar. Eu quero encerrar com uma leitura aqui de algumas linhas, poucas, mas seja esse o desfecho nosso para manter na cabeça toda essa reflexão sobre a vida de oração e o que ela quer, qual é a proposta dessa vida de oração à luz da palavra. O autor aqui diz: a decadência da oração provém de uma profunda crise de fé. Sublinha-se o sentido de que o centro da crise não está tanto no questionamento intelectual da fé, mas na vivência da própria fé. Trata-se, pois, de uma crise existencial da fé. Isso aqui, ele pede de nós, sabe, uma atitude, pelo menos, eu não vou embarcar nisso de qualquer jeito. Eu preciso, no mínimo, colocar isso. Eu não embarcarei nisso até que eu conheça. A oração não é um caminho, não é um exercício de força e de poder. É um exercício para nós nos mantermos lúcidos acerca de quem Deus é, de quem eu sou e do que Deus quer fazer em minha vida e por meio da minha vida. Por isso que James Houston fala que a oração é um caminhar de dois amigos. É o que Deus quer fazer conosco. A amizade. E quanto mais nos conhecemos, e quanto mais conhecemos Deus, mais amigos seremos. Amém? Hoje à noite temos nosso culto. Vamos celebrar hoje lá o aniversário, né? Mais um ano de vida do pastor Reiner, que está conosco, que está nos ajudando ali na música, no louvor. E vai ser um tempo de saborear as coisas boas de Deus em nossa vida. Então, vamos estar lá presentes. Vai ser tão bom poder estar juntos e adorar, celebrar o Senhor. Que Deus nos abençoe. Uma boa restante de manhã. Falta pouco tempo. Mais um almoço abençoado e uma tarde de descanso e uma noite de celebração. Amém? Um beijo para vocês, meus queridos. Deus abençoe e até mais à noite, com a graça de Deus. Fiquem com Deus.